Oi, meu nome é Io, eu tenho 26 anos e ano passado eu fui diagnosticada com transtorno esquizoafetivo. E esse vídeo aqui é pra falar sobre os meus primeiros sintomas, o que eu fui sentindo, o que eu fui vivendo, o que eu fui passando, até chegar o dia em que eu recebi o meu diagnóstico. O meu primeiro grande clássico sintoma, e bem grave por sinal, foram as vozes. Eu estava no meu segundo semestre da faculdade. Eu sou formada em História. Eu tinha 20 anos. Eu comecei a ouvir vozes. Eu lembro do primeiro dia, assim, em que eu tive a experiência de ouvir uma voz. Foi em que eu estava numa aula e eu ouvi uma voz me dizendo que eu deveria sair da aula, pegar um copo d'água, voltar para a sala e jogar essa água na professora. Eu não tenho nada contra essa professora, nunca tive, não tenho até hoje. Ela é um anjo, gosto muito dela. Mas eu ouvi essa voz de comando. Não era como se fosse um pensamento dentro da minha cabeça, um pensamento intrusivo me mandando fazer isso. Era como se tivesse uma pessoa sentada atrás de mim, falando comigo. E a partir desse dia eu comecei a ouvir várias vozes diferentes, com entonações diferentes, como se fossem pessoas diferentes falando comigo ao pé do meu ouvido, narrando o meu dia, descrevendo coisas que eu fazia, me dando ordens, falando que eu deveria atravessar a rua, por exemplo, sem olhar para os dois lados, porque ninguém se importaria se eu fosse atropelado ou não. Ou às vezes me dando comandos bizarros mesmo. Por exemplo, eu já cheguei a ouvir vozes dizendo que eu deveria colocar carne crua dentro de uma gaveta de um armário porque o armário estava com fome. Então, eu acabei passando por esse período em que eu comecei a ouvir essas vozes, em que eu comecei a ter essas alucinações. E era muito assustador para mim passar por isso. Eu tive muita vergonha de compartilhar isso com outras pessoas, porque eu acho que quando você conversa sobre depressão e ansiedade com os outros, até corre o risco de você ouvir uma besteira ou outra, de você ouvir isso é falta de Deus, ou você precisa ocupar a sua mente, isso é frescura, esse tipo de coisa. Agora, quando você vira pra alguém e você diz que você tá ouvindo vozes, aí as coisas mudam de figura, né? Acho que configura-se muito mais pro lado da loucura do que pro lado da frescura. E eu tinha muito medo de passar por essa experiência, de compartilhar o que eu tava passando e ser colocada dentro dessa caixinha da loucura. As coisas foram piorando. Em 2018 eu comecei a ter cada vez mais alucinações e eu comecei a ter ideias delirantes. Eu não sei se eu posso chamar de delírio, então eu vou chamar assim, de ideias delirantes, porque foi quando eu comecei a criar na minha cabeça a paranoia de que eu estava morta, de que eu tinha morrido em algum momento. E isso variava, às vezes eu achava que eu era um espírito, às vezes eu achava que eu era um cadáver, e eu achava que tinha algo errado com os meus órgãos internos, que eu estava podre por dentro, que tinham vermes comendo os meus órgãos por dentro. E foi nessa que eu ganhei essa cicatriz aqui, e essa aqui também, porque foi um dia em que eu acordei e eu estava em crise, e eu olhava para o meu braço e eu via o relevo dos vermes andando por debaixo da minha carne. E eu entrei em desespero e, enfim, aconteceu o que aconteceu. Eu não posso chamar isso de surto, porque foi um momento muito rápido. Logo eu voltei a mim e entendi o que tinha acontecido, que era um pensamento distorcido e tudo mais. Mas foi um episódio bem complicado, assim, pra mim. E aí você pode me perguntar, criatura, você estava tendo ideias delirantes, você estava tendo alucinações, como é que você não procurou uma ajuda médica? E a verdade é que eu já estava fazendo acompanhamento psiquiátrico na época para tratar uma outra questão, e eu tinha vergonha de mencionar esses outros sintomas para o meu psiquiatra. Eventualmente, chegou o ponto em que eu conversei com ele sobre estar ouvindo vozes e estar tendo essas ideias, e eu fiz tratamento com uma medicação que se chama olanzapina. E durante o período em que eu fiz o tratamento com essa medicação, eu tive uma melhora significativa. Eu não cheguei a ficar 100%, mas eu fiquei bem. Acabou que eu não fiquei muito tempo com ela, logo eu tive que interromper o tratamento por questões financeiras, porque a medicação é cara.
E os problemas acabaram voltando, tanto que em 2019 eu tive outra crise, dessa vez uma crise muito pior. Foi dentro da faculdade, então assim, muitas pessoas viram o que aconteceu. Não vou entrar em detalhes porque foi uma situação traumática para mim, mas graças a Deus eu tinha pessoas incríveis comigo, eu tinha amigos ao meu redor que cuidaram de mim, pessoas que cuidaram de mim, e acabou que eu fiquei bem. Na pandemia, esses sintomas eles foram se intensificando, a questão das vozes, a questão dessas ideias, até que eu comecei a trabalhar. Eu sempre trabalhei na área da educação, né? Sempre trabalhei em escolas, e em 2021 eu comecei a trabalhar numa creche. Quem trabalha em creche sabe que é um ambiente bem estressante. Trabalhar com um neném é uma coisa... Tem momentos adoráveis, mas tem momentos de muito estresse. Eu estava muito paranoica nessa época. Foi quando a minha paranoia começou a crescer. Então, eu achava que as pessoas conspiravam contra mim. Eu ia andando pro meu trabalho, né? Ele era relativamente perto da minha casa, eu morava com os meus pais na época. Eu ia andando pro meu trabalho e eu achava que eu estava sendo perseguida na rua. Esse tipo de coisa. E esses sintomas, eles foram crescendo, até que chegou o ano de 2022, que foi quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar em outro município para poder trabalhar. E aí o que acontece? Eu tenho um transtorno esquizoafetivo. A parte do afetivo significa que eu tenho ciclos de humor que são parecidos com o de um bipolar, parecidos com o de uma pessoa bipolar. Então eu experimento momentos de depressão e momentos de hipomania ou mania. O meu humor é predominantemente depressivo, então eu passo a maior parte do ano pessimista, com autoestima baixa, com baixa produtividade, muito sono, enfim, com todos os sintomas de um quadro depressivo. E quando eu me mudei para esse outro município, eu comecei a experimentar momentos de hipomania. Eu estava numa rotina em que eu precisava ser muito produtiva, em que eu precisava trabalhar fora do meu horário de trabalho, e eu acredito que isso contribuiu para que eu virasse uma chavinha no meu humor, e eu comecei a ter vários episódios de hipomania. Eu comecei a dormir muito pouco, eu ia dormir muito tarde, eu ficava rolando na cama, não conseguia dormir de jeito nenhum. A minha cabeça ficou com pensamentos muito acelerados. E na época eu cheguei a suspeitar que eu tinha labirintite, porque eu tinha muitos episódios de tontura. De tanto pensamento que a minha cabeça produzia, eu tinha vertigem, pra vocês terem noção. E as vozes sempre presentes, né? Desde o momento em que eu comecei a ouvir vozes, quando eu entrei na faculdade, lá em 2017, eu não parei de ouvir em momento nenhum. Eu aprendi a fingir normalidade, a ignorar na medida do possível, mas é algo que sempre me trouxe sofrimento e que sempre foi um desafio muito grande para mim, porque me suga muito mentalmente, fisicamente, é algo que tira a minha energia de uma certa forma. De qualquer jeito, eu trabalhei nessa escola, nesse município em 2022, eu retornei para casa dos meus pais em 2023 e comecei a trabalhar numa outra escola, trabalhando dessa vez com crianças no primeiro aninho, crianças pequenininhas. Eu me mudei em outubro de 2023 e eu tava bem deprimida nessa época, meu humor tava bem para baixo. E aí as coisas começaram a mudar no final do ano, porque eu tava com uma rotina assim que ela não contribuía em nada para o meu bem-estar, porque eu acordava 4 horas da manhã para pegar um ônibus, eu voltava para casa umas 8 horas da noite. Eu era freelancer na época, então eu chegava 8 horas da noite, eu fazia as coisas que eu tinha que fazer em casa, tipo lavar louça, fazer comida, preparar marmita pro dia seguinte, etc. E depois disso eu ia trabalhar ainda até meia-noite, 1 da manhã, sendo que eu tinha que acordar 4 horas da manhã no dia seguinte. Então eu já estava dormindo muito pouco, o que quer dizer que eu provavelmente já estava entrando em hipomania nessa época. E eu estava bebendo muito. Claro que assim, se eu olhar para a situação como um todo, eu me mudei em outubro. Logo foi fim de ano, logo foi carnaval. Então assim, eu realmente estava bebendo tanto nessas datas,
Mas fora delas também, eu estava bebendo muito, estava dormindo pouco, estava com essa energia muito elevada, com os pensamentos muito acelerados e a minha ansiedade muito exagerada por conta desses outros sintomas. E aí as coisas foram piorando. Em março, mais ou menos, foi quando eu percebi que a coisa estava muito séria. Muito séria. Os meus sintomas... Eu fiquei durante todos esses anos tentando fazer uma contenção de danos, tentando sobreviver ao fato de que eu estava ouvindo vozes, de que eu estava tendo ideias delirantes sobre eu estar morta e tudo mais. Só que quando chegou março de 2024, as coisas saíram completamente do controle. E foi quando eu tive o meu surto psicótico, que eu vou contar em outro vídeo, porque esse aqui já tá grande o suficiente, eu acho. Não sei, isso aqui foi mais introdutório. Mas, de qualquer maneira, eu tô compartilhando a minha experiência na expectativa de ajudar outras pessoas, porque eu acho que tem poucos relatos sobre pessoas que têm transtorno esquizoafetivo. Eu encontrei mais sobre pessoas bipolares ou pessoas esquizofrênicas. Acho que pouco se fala sobre esse transtorno, ele parece ser um pouco mais raro. Então eu queria compartilhar minha experiência na expectativa de ajudar outras pessoas a identificarem sintomas em si mesmas, em outras pessoas, enfim. Só na ideia de querer ajudar. Então é isso, no próximo vídeo eu vou conversar sobre o meu surto psicótico e o que aconteceu.